Saravá no meu show. Ora, eu amo show. Aê, eu amo meu show. Aê, eu amo meu show. Aê, eu amo meu show. Aê, eu amo maré. Aê, eu amo meu show. Aê, eu amo maré. Muito boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo. Todos nós aqui somos amadores, estamos aprendendo a conviver com as parafernálias necessárias para fazer esse tipo de transmissão, embora seja muito tímida e sem nenhuma pretensão. Nós temos consciência de que a qualidade não é aquela
que nós gostaríamos que fosse, mas diante da necessidade de reinventar a forma como nós estamos vivendo a nossa religião em tempos de distanciamento social, então nós temos feito aquilo que nós podemos e o nosso melhor para que esses momentos de convivência virtual sejam agradáveis, não só pelo seu conteúdo, mas também pela qualidade da transmissão. E hoje nós estamos fazendo a transmissão via uma outra operadora de internet, então a gente acabou começando um pouco antes e estendendo o início além do que nós gostaríamos, né? Então, nos desculpem caso a gente tenha a gente apresente alguma imperfeição. E aceitamos sugestões e colaboração também, viu? Se alguém quiser nos ajudar a entender dessa mecânica toda e quiser vir nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Hoje eu vou fazer um encontro um pouco diferente. Eu vou primeiro falar sobre um tema que eu acho que é de interesse não só da Umbanda, mas de qualquer grupo social, ou por grupo social entenda-se grupo que se encontram pessoas, seja para que fim for, e depois eu vou fazer uma consagração ao Oxum, e eu já sugiro que vocês encontrem um lugar agradável para ver essa live, para terminar, né, na segunda parte, de maneira que vocês possam participar dessa consagração, aproveitando o melhor possível. Então, vamos lá. Esse assunto é um assunto que recorrentemente eu falo. E na verdade, como já dizia o poeta Chacrinha, que quem é do meu tempo deve se lembrar, na vida nada se cria, tudo se copia. Mas parafraseando, um grande cientista que disse, na vida nada se cria, tudo se transforma. E a cópia é uma forma de transformação também, dependendo da perspectiva que se olha a cópia, né? Partir de um princípio que já existe, né, para criar uma nova realidade é uma espécie de transformação. A criação ela não é necessariamente a geração absolutamente inédita de alguma coisa, né? Reler, ter uma outra perspectiva, lançar um segundo olhar sobre algo que já existe também é recriar e é transformar. Segundo literalmente o que significa essa palavra transformação, que é mudar de um estado para o outro, né? Transformar é trabalhar para que algo saia de um estado, de uma natureza e vá para outra natureza, se transforme. Então, algo que passa a ser, ou algo que é de uma maneira passa a ser de outra. Então, essa transformação é bem necessária e é sobre ela que a gente vai falar hoje, né? Também. Mas, portanto, eu não tenho medo de me repetir, até porque a repetição significa definitividade e significa firmeza. Na Umbanda muito se fala firma a cabeça, né? É uma frase que toda pessoa que participa de uma egrégora na Umbanda ouve muito, firma a cabeça. Firma a cabeça nada mais é do que manter um estado mental livre de qualquer interferência externa no momento em que se está no terreiro participando de um ritual, e isso só se consegue com o treino. Portanto, repetir-se, fazer coisas iguais ou fazer a mesma coisa em tempos diferentes, todos os dias, por exemplo, todas as semanas, todos os meses, é a única forma de aprender, na verdade, né? Portanto, repetir os temas e os assuntos é a única maneira de realmente torná-los definitivos e fixá-los.
Portanto, eu não tenho medo de me repetir. Até porque, cada vez que a gente trata do mesmo tema, a gente acaba, porque assim deve ser, evoluindo, crescendo e transformando a visão que a gente tinha sobre aquele tema, desde a última vez que a gente falou até hoje, né? Até a vez presente que a gente volta a falar sobre o mesmo assunto. E o assunto hoje é organização de grupo, né? Coletividade, organização coletiva. Que na verdade é algo que todo mundo vive, com exceção de quem vive recluso, solitário, por exemplo, numa caverna, numa montanha, hipoteticamente, ou numa ilha solitária no meio do oceano. Se nós nos juntamos em dois para fazer o que quer que seja, nós já estamos vivendo em grupo. A vida urbana, ela nunca prescinde da vida em grupo, né? Tudo que a gente faz na vida moderna, em conglomerados urbanos, praticamente a gente faz em grupo. É claro que todos nós, e esse é o assunto de hoje, todos nós temos os nossos momentos de solidão e os nossos momentos de compartilhar com o outro. Todos nós temos momentos em que nós vivemos a nossa realidade individual e depois vivemos a nossa realidade em grupo. A primeira questão que se coloca, que eu acho que na verdade vai chegar à questão principal dessa pequena fala minha, é que hoje nós não temos consciência. Então nós estamos aqui, por exemplo, vocês estão vendo na tela 3 pessoas, eu, os 2 orgãos, o Thales e a Denise. Tem mais 3 pessoas aqui atrás, que é a Mari e a Andressa. Somos um grupo de 6 pessoas. Portanto, somos um grupo. E o que está sendo feito aqui é o resultado do trabalho em grupo. A primeira questão que se coloca é que normalmente nós não temos consciência disso. De que no momento em que a gente entrou nesse terreno em 6 pessoas, ainda que não tenhamos entrado os 6 ao mesmo tempo, nós começamos a fazer coisas juntos e são individualidades que trazem cada um seu próprio conteúdo, que vai entregar para o outro e o outro vai entregar para si esse conteúdo e vai começar essa dinâmica. A gente normalmente não se dá conta disso, né? Então a gente entra no grupo, por exemplo, tem quem entre, tá? Como uma pessoa como eu, por exemplo, que tem uma tendência visível para não ser muito duro comigo mesmo, ao autoritarismo, né? Então, eu desço a escada e começo a mandar como se estivesse mandando em mim mesmo, mas eu não estou mandando em mim mesmo, eu não estou aqui sozinho. Eu tenho que saber que as pessoas estão aqui. Então, se eu ordeno a mim mesmo num trabalho, por exemplo, solitário, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo sozinho, as ordens que eu dou para mim. Mas quando eu estou com alguém, primeiro que eu não tenho que ordenar, eu tenho que pedir. Ou seja, eu tenho que ter consciência que eu estou com o outro, né? E que aquilo que eu trago do meu interior, o outro precisa aceitar. Então eu tenho que ter essa consciência de que eu estou com o outro e que depende da maneira como eu vou colocar o meu eu diante do outro, ele vai acolher ou não, né? Então, a primeira coisa é ter consciência mesmo, que na verdade a consciência é a palavra de ordem dessa fala, né? O viver em grupo tem 3 palavras que eu destaquei: responsabilidade, compromisso, né? Aí são 4, porque uma é responsabilidade / compromisso, a segunda é consciência e a terceira, que é a do meio, é liberdade. Então eu poderia resumir essa fala minha dizendo: quando eu me encontro com outra pessoa ou com outras pessoas para fazer o que quer que seja, eu preciso estar consciente de que eu sou eu e ao mesmo tempo eu sou o outro junto comigo no momento em que eu estou em grupo, que isso é uma escolha consciente e livre, porque ninguém me obriga a estar aqui e ninguém me obriga a estar com o outro, né? Então eu tenho que ter a consciência que eu estou com o outro e tenho que ter a consciência de que eu escolhi estar com o outro.
outro e, portanto, eu tenho que respeitar esse outro. Eu tenho que respeitar a vontade, eu tenho que respeitar a maneira como ele se comporta e tenho que receber e tenho que saber entregar aquilo que eu trago, receber aquilo que ele traz e dessas duas ofertas fazer nascer uma terceira coisa, que é o eu e o ele juntos. O que eu trago, o que ela traz, nós misturamos e formamos uma terceira coisa. Só que a gente não se dá conta disso. A gente vive no modo automático, né? Sobretudo quando se trata de grupos onde há laços, às vezes familiares ou profissionais, que não são escolhidos, e a gente vai agindo no modo automático, como se as pessoas que estão ao nosso lado fossem obrigadas a nos compreender e a nos encarar como nós nos compreendemos e nós nos encaramos, por exemplo, né? Então, eu preciso ter consciência de que eu sou um ser individual, que quando eu ingresso num grupo, eu tenho desejo, e esse desejo precisa ser mantido, de levar aquilo que eu sou individualmente, entregar aquilo que eu tenho para um grupo e receber aquilo que cada uma das individualidades que forma aquele grupo tem para entregar para mim e para o ser coletivo que se forma com a união das pessoas em grupo. Pode parecer uma conversa de doido, mas se vocês refletirem a respeito, vão ver que é muito lógico, né? O homem é um ser, por natureza, solitário. A gente nasce só, morre só e vive só. A gente pensa só, a gente respira só, né? A gente se nutre só. Ninguém come com duas bocas, ninguém pensa com o nariz, ninguém pensa com a cabeça do outro, ninguém respira com o nariz alheio. Tudo isso nós fazemos sozinhos, nós vivemos só. A solidão é a nossa natureza e nós escolhemos por liberdade e consciência viver com o outro. Porque se eu quiser, não preciso. Eu me recolho, né, como um ermitão, um eremita, a uma caverna e vou viver sozinho. Se eu vivo com o outro, porque eu escolhi viver. Guardadas as devidas observações que poderiam ser feitas sobre essa máxima, se eu quiser vou viver numa montanha, porque talvez a vida não permita, mas o fato é que eu escolho. Se eu continuo com meu pai e com minha mãe é porque eu quero. Se minha mãe e meu pai, se eu continuo convivendo com meu filho dentro da minha casa é porque eu quero. Se eu convivo dentro do terreiro com meu pai de santo, com meus irmãos de santo, é porque eu quero. Porque ninguém me obriga a isso. Eu sou sozinho, nasci sozinho. Eu ando com as minhas próprias pernas, eu não preciso de ninguém para caminhar. Então, eu quis estar. E, portanto, liberdade e consciência. Começa, se a gente conseguir entender que nós somos livres e escolhemos estar com o outro num grupo, seja ele para quem for, a gente passa a ter consciência dessa escolha e, de alguma maneira, a gente consegue enxergar de modo objetivo, porque é isso que a gente tem que fazer, o outro e o grupo. Porque é um exercício dinâmico e difícil, né? Eu sou um ser individual, me reflito no grupo e o grupo se reflete em mim. E eu tenho que ter olhares objetivos para ver quando isso acontece o tempo inteiro. Inclusive dependendo daquilo que eu faço para o grupo, né? Diante do grupo. Então, se eu sou líder, por exemplo, no meu caso, se eu dirijo o terreiro, a forma como eu me comporto se reflete no grupo. E esse grupo me devolve aquilo que eu faço. Cada um que tem uma determinada função, por exemplo, dentro desse terreiro, se comporta de uma maneira e essa maneira o grupo devolve também. Então, a fala de hoje é, antes de mais nada, para dizer, vocês são livres para escolher. E quanto mais tiverem consciência dessa liberdade, melhor.
Eu me entristeço muito, eu estou falando do terreiro, mas na verdade eu poderia estar falando de um grupo de capoeira, eu poderia estar falando de um grupo que pratica yoga, eu poderia estar falando de um setor, de uma empresa, eu poderia estar falando de qualquer grupo social. Eu vou dar exemplos do terreiro, porque eu estou falando de dentro de um terreiro e eu dirijo um terreiro. Mas na verdade, qualquer experiência de vida coletiva serve como exemplo do que eu estou falando. Então, se eu escolho livremente, eu tenho que ter essa consciência de que eu sou um ser individual e de que o grupo é um ser coletivo, que o que eu faço reflete nesse grupo e o que esse grupo faz reflete em mim. Né? Eu me entristeço muito quando eu vejo dentro do terreiro pessoas que inegavelmente não sabem nem por que estão aqui. Porque ninguém deveria entrar aqui, aceitar um convite sem saber por que está aqui. Sem ter consciência de que está livremente escolhendo estar. Ninguém te obriga a estar. Você está porque você quer. Nem que seja para chegar à conclusão, talvez não muito nobre, de que eu estou aqui para conseguir os meus próprios objetivos, mas eu tenho que saber por que eu estou. Por que livremente eu escolhi estar? E eu tenho que ter consciência disso. Se a gente tiver isso, independentemente do motivo real que anima o nosso interior a estar, já começa muito bem. Porque depois, se eu perceber, por exemplo, que eu estou aqui por um motivo fútil, talvez por amor aos orixás, e talvez porque os orixás me amam, eu consiga transformar o meu olhar e passar a entender que eu preciso motivar o meu estar aqui pelo ideal coletivo que a Umbanda carrega. E não pelos meus próprios interesses só, pelo menos só. Então tem pessoas que eu vejo, que eu percebo, ou que eu já vi, já percebi, que não sabiam porque estavam, outras que eu percebi que só estavam para conseguir as suas próprias coisas, e outras que estavam apenas para estar, ou para passar o tempo, para ter o que fazer de segunda e quarta noite, ou para, sei lá, quem sabe para estar aqui dentro e poder ser o objeto do olhar de quem está lá fora. Isso escolhendo as palavras para ser muito delicado, porque quem me conhece sabe o que eu estou querendo falar. Eu parafraseio sempre o Miguel Falabella, que fala, teatro de povo, Umbanda é teatro de povo, e ele é um umbandista. Então, precisa tomar muito cuidado, né? Mas mesmo que seja por esses motivos, que eu diria que não são os motivos ideais, é melhor saber e ter consciência. Porque aí, dependendo dos princípios que você trouxer, dependendo da maneira como você vai ser conduzido, talvez você consiga encontrar esse valor coletivo de onde você está, que é os valores trazidos pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, da fraternidade, da igualdade, da liberdade, do amor entre as pessoas, da caridade, os verdadeiros fundamentos da Umbanda. Mas se você não souber, não tiver consciência, não souber por que você está, mesmo que esse porquê não seja esses porquês ideais, você tem uma chance de estar lá. Então a primeira coisa é isso, liberdade e consciência. E quando você tem consciência que você está, então você precisa começar a ver se realmente você está onde você quer. E quando o dirigente, no caso do terreiro, ou de qualquer grupo social, começa a te demandar coisas que contrariam os seus interesses, você tem que se lembrar que ele não está ali para dirigir os seus interesses. Eu não estou aqui para atender os interesses pessoais, nem meus, que dirá de qualquer um de vocês. Eu estou aqui para
para dirigir os interesses do terreiro, do ser coletivo chamado Casa de Umbanda Ponta de Luz do Caboclo Cobra Coral, que só existe por conta e ordem do astral, que tem um trabalho voltado para a disseminação da natureza da bandeira de Oxalá. Então, vai ter um momento em que eu vou demandar de vocês coisas que vocês usam, mas por que eu tenho que ir para o terreiro hoje às 6 horas da tarde se eu não estou afim? Porque deve ter alguma coisa que precisa ser feita, precisa da sua presença. Mas por que eu preciso? Sei lá, limpar o banheiro do terreiro do jeito que o pai quer? Porque o banheiro precisa estar limpo para receber pessoas e talvez você não consiga identificar exatamente como deve ser essa limpeza. Estou dando um exemplo louco. Eu quero dizer o seguinte: como quem dirigiu o grupo, em algum momento ele vai demandar alguma coisa que para você vai ser desagradável. E aí, nesse momento, você tem que pensar, bom, mas eu estou aqui por quê? Eu estou por mim ou estou pelo grupo? Eu estou por mim ou estou pela bandeira de Oxalá? E nesse momento é muito bom ser honesto, e já aconteceu isso. Eu me lembro de uma filha de santo que eu lamentei perder, chamava Lenilza, que ela veio se despedir aos prantos, dizendo, olha, o senhor, essa casa é maravilhosa, eu adoro, mas eu não consigo. Porque no momento em que era demandado a ela que ela fizesse coisas que ultrapassassem o seu próprio interesse, ela não via sentido, porque na verdade ela só estava aqui para defender o que era dela. Então, se a pessoa está aqui só para rodar aqui dentro do congá, a hora que eu mandar ela fritar coxinha, ela vai estrilar, óbvio. Só que assim, eu sei que a pessoa está aqui só para se rodar aqui dentro, e vai ter uma hora que eu vou mandar ela fritar coxinha, exatamente para ela falar, eu não quero fritar coxinha, então tchau. Por quê? Porque você não está aqui para rodar. Você está aqui para fazer, junto comigo, um terreiro, e o terreiro também é coxinha na cozinha. Eu estou aqui só para... Eu só gosto de cambonear. Tá bom, mas na festa você vai ter que ficar na portaria. Odeio. Mas alguém precisa ficar na festa, na portaria. E a portaria da festa faz parte do terreiro, porque a festa faz parte do terreiro. E se eu não tiver consciência de que eu estou aqui pelo coletivo, eu vou embora mesmo. Mas tanto melhor. Porque pelo menos você está sendo honesto. Então, a última palavra de ordem da fala de hoje é responsabilidade e compromisso. Se eu, ao fazer a reflexão de que livremente escolhi estar aqui, tenho consciência de que eu estou aqui para fazer essa coletividade caminhar independentemente dos meus interesses, eu vou me responsabilizar e me comprometer com aquilo que eu me comprometo, sabendo que eu devo fazer pelo coletivo. Porque eu não vou mandar você fritar coxinha, por exemplo, se você disser eu não quero, eu não vou obrigar. Não sei. Então, quando eu digo, filha, você pode ficar na recepção para mim, você tem todo o direito de dizer não. Mas se você disser sim, eu vou achar que você tem consciência de que aquela função da recepção é importante e que você vai fazer independentemente de gostar ou não, porque você disse que sim, porque você entende que ela é necessária para o grupo, e aí você vai fazer com responsabilidade e compromisso. Se você não faz toda essa mecânica de pensamento, eu vou entender que você vai estrilar e você vai estar fora do grupo. Tudo bem, acontece toda hora, todo mês quase. Mas eu acho que é bom ter consciência disso tudo. E consciência também de que a oportunidade é uma deusa careca, como diziam os consultores da reengenharia de processo nos anos 80, passavam um filminho de treinamento. A deusa careca passava, né? Aí quando ela passava, você ia agarrar, não tinha cabelo. A oportunidade não tem cabelo, ela passou. Então, por exemplo, você está num terreiro, né? E você fica, ou em um ou em vários, você fica pulando de terreiro em terreiro, provavelmente você vai parar num lugar, provavelmente numa bela porcaria, e os lugares bons vão ter passado, inclusive.
Eu estou falando de terreiro, mas poderia estar falando de emprego, tá? Eu estou falando de terreiro, mas poderia estar falando de namorado, poderia estar falando de marido, poderia estar falando de mulher, de esposa, poderia estar falando de amigos, porque os bons amigos também se enchem de pessoas que não sabem, por exemplo, se comprometer e com as quais elas não podem contar. Sabe aquele amigo que ele é bom para sentar e tomar cerveja, mas não conte com ele para mais nada? Uma hora ele deixa de ser seu amigo. E um dia, talvez, quando você for para trás, tentar falar com ele, vai dizer, não tem mais espaço, porque a oportunidade é uma deusa careca. Então, assim, quando vocês forem entrar no terreiro, e eu imagino que só tenha filho de santo dentro da live, mas se tiver gente de fora, é mais para eles que eu estou falando, porque quem tá. Que quando vocês forem entrar no terreiro, lembrem-se que o dirigente vai esperar isso de você. Que você tenha consciência de por que você está, que você saiba o que você está fazendo, que você saiba que livremente você escolheu estar e que ele vai demandar de você coisas que podem não ser exatamente as coisas que você quer, mas coisas que são necessárias para essa coletividade acontecer. Vocês pensam, eu até que estou me dando muito bem, estou me sentindo um astro, mas vocês pensam que eu gosto, adorar? Não, um dia eu tive que fechar o terreiro e falar, a minha vontade agora era falar um palavrão, eu tive que deixar o terreiro e falar, bom, o que eu vou fazer? Lives, então pega o telefone e vou começar a falar. Não era o que eu escolhi, mas é o que eu tive que fazer e gostei de fazer, modéstia à parte. E faço muito bem também. Mas não era o que eu tinha escolhido. Mas o astral me demandou, eu tenho uma casa aberta, ela precisa continuar. O que tiver que fazer para ela continuar, eu vou fazer. Tem muita coisa que eu faço, mas que na verdade nem sempre eu tenho vontade de fazer. Mas o coletivo demanda de mim. Então, se eu tenho filhos de santo, por exemplo, que demandam de mim, ouvir, aconselhar. Quantas vezes eu ouço perguntas que eu não sei a resposta? E eu peço, meu Deus, me ajuda. E eu respondo, e assim vai, caminha a humanidade, como diria a Dercy Gonçalves. Graças a Deus. Eu recorro ao astral e faço. Mas por quê? Porque eu tenho consciência de que existe um ser coletivo que precisa viver, que se chama Casa de Umbanda, Ponta de Luz, Caboclo Cobra Coral, que está sobre a minha coroa, está sobre a minha coroa, mas não sou eu. Então, a responsabilidade e o compromisso que eu tenho, seja com o que for, eu volto a dizer, eu estou falando do terreiro, mas eu poderia estar falando do seu marido ou da sua mulher. Porque quando vocês, diante do padre, do pastor, do pai de santo, do monge, dizem sim, o outro está achando que você está dizendo sim de verdade. Que a hora que a água bater na bunda, você vai corresponder. Mas como dizia uma amiga minha mineira, o duro é quando você sai com 5 ou 6 do lado, sai correndo e a hora que você olha, você está sozinho. Então, a hora que você fala assim diante do padre, quem está do teu lado acha que é assim de verdade. E que a hora que você vai precisar, a pessoa vai do teu lado. Não tem graça se 5 anos depois, a hora que você precisar, quem falou sim já vazou. Não é assim? Então, né? E eu sou uma pessoa de 57 anos, já vivi muitas coisas na vida. Tem coisas que eu falo com experiência própria, tá? Não vou passar daqui para preservar as pessoas. Mas o fato é que é a mesma coisa. Então, se eu tenho um compromisso... Então, eu pedi, né? Já teve situações em que eu fiquei muito nervoso, muito bravo, porque tal coisa que eu pedi não saiu. Porque eu pedi, a pessoa falou sim, eu não estou esperando que ela não faça. Eu estou esperando que ela faça, porque ela disse que faria. E do mesmo jeito que você diz sim diante do padre, que você vai na alegria e na tristeza, como eu vi esse menino fazer há 1 ano atrás. Já fez 1 ano, filho? Já fiz 2 já. De casamento? Não, casamento. Quando eu vi, assim como eu vi ele falar sim, né? Eu acho que ele falou sim. A Jéssica pode contar com ele. Então, quando eu peço para Andressa pode fazer tal coisa, eu acho que ela vai fazer. Quando ela não faz, eu fico pensando como não fez, porque disse que faria. E livre
livremente ter consciência, né? Então, a minha recomendação é: não banalizem aquilo que vocês, as escolhas. Tratem-nas com muita seriedade. E dentro de um terreiro, onde, que eu costumo dizer que é um caldeirão de energias em movimento, em ebulição, aquilo que o dirigente pede que você faça, tome muito cuidado quando você diz eu faço. Porque ele vai contar. Porque ele acha que você tem responsabilidade e compromisso diante da sua consciência de que você foi livre quando você disse sim. E, portanto, você tem consciência daquilo que você se comprometeu. Não é bronca, viu, gente? É uma coisa que eu falo e também tento ouvir, né? Porque eu também tenho minhas falhas, mas é algo que eu tenho plena consciência de que talvez o exercício mais importante do viver cristicamente é o viver em grupo, né? Que é olhar para o outro, amar o outro, ser amado pelo outro, dar para o outro, receber do outro e conviver. Lembrem-se que, eu sempre falo isso, né? Ele não disse assim: quando você estiver rezando no seu travesseiro, eu estarei com você. Ele também não disse: quando você estiver sozinho num bar, num bote, fazendo Ave Maria, eu estarei com você. Ele também não disse: quando você estiver dentro de uma caverna, sozinho no escuro, fazendo pensamentos, você é um yogi de 40 anos, eu vou estar com você. Não, ele disse: quando você se reunir com mais um em meu nome, eu estou com você. Só assim que você está com ele, quando você está com o outro. Gente, tá aí. Quem é cristão vai ter que entender e aceitar. Então, o exercício de mais valor da vida cristã é o encontro com o outro. E o encontro com o outro é o tema de hoje. Não deu para vocês se dar para entender, porque quando você fala em grupo, em coletividade, você está falando de encontro com o outro. Então, quando às vezes as pessoas descem, e eu sinto que elas esperam de mim, por exemplo, grandes arrobos de magia, fenômenos, e roupa, e dança, e guia, e eu simplesmente quero que elas se relacionem. Por quê? Porque para mim na relação está o encontro. Na relação está o Cristo. A gente veste a roupa, a gente põe a guia, a gente faz magia, porque tudo isso faz parte da Umbanda. Mas na realidade, o aprendizado está no encontro. Quem quiser, é um assunto ótimo para acompanhar cerveja, batatinha frita, torresminho, linguiça, cerveja gelada, né? Como a que eu tomei hoje na hora do almoço, confesso, não tem problema porque eu não estou incorporando. Mas, enfim, é um assunto que pode ir muito longe e que eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, porque eu acho que ele realmente... Mas eu vou parar por aqui. E para recapitular, quem quiser refletir sobre esse assunto, escreva 3 palavras: consciência, liberdade e compromisso. Tentem estabelecer a associação entre essas 3 coisas: consciência, liberdade e compromisso. E estabeleçam uma associação e apliquem isso na vida de vocês, dentro dos terreiros dos quais vocês participam ou dos grupos sociais onde vocês participam. Se tiver alguma pergunta, alguma crítica, se quiser me xingar, falar que eu sou louco, pode colocar ali, que as meninas vêm e elas me falam. Se alguém me criticar muito, eu não vou gostar, mas tudo bem, eu prometo que eu fico quieto.
E eu vou dar alguns poucos segundos para que vocês coloquem suas dúvidas ou suas perguntas, caso tenham. E se não tiverem, nós vamos nos preparar para a segunda parte desse trabalho de hoje, em que eu vou pretensamente fazer uma consagração ao Oxum, que é a orixá que ocupa o trono que expande o amor de Olorum. E eu quis falar desse assunto, porque esse assunto tem tudo a ver com o amor entre as pessoas. E Oxum, como filha predileta de Olorum, recebeu dele a capacidade de gerar o amor. E eu vou consagrar ela hoje às coroas de todos que estão assistindo. Mas quem tiver um pouco de água mineral, água filtrada, vai pegar enquanto os meninos tocam, peguem um pouquinho de água. Se alguém tiver uma maçã, porque é uma fruta que Oxum pega, ou uma flor, ou até um objeto que vocês, mas um objeto sagrado, e não me peguem aí uma coisa profana, não. Né? Para não dizer coisa pior. Tá todo mundo rindo aqui. Se vocês quiserem um pingente, uma corrente, um objeto, uma pedra, né, um mineral, que vocês queiram consagrar, ou queiram que esse mineral seja consagrado ao Oxum, podem pegar e tragam e voltem, porque a gente, assim, depois que os meninos começarem a fazer a homenagem através do toque, eu vou iniciar a consagração. Salva, mamãe Oxum! Aê, mamãe Oxum! Salva, mamãe Oxum! Aê, mamãe Oxum! Tava sentado na pedreira, olhando as cachoeiras, as matas e o mar. Tava sentado na pedreira, olhando as cachoeiras, as matas e o mar. E
trono do amor, diante da imagem mental que eu formo agora, pela minha força individual, de Oxum, sendo derramada nas águas em queda das cachoeiras de todo o planeta, diante da imagem da morada de Oxum, nas águas em queda doce de todo o planeta, diante da imagem de Oxum, nas águas em queda que do céu vertem para a terra, assim como o amor do céu é vertido para todos os seres que habitam o planeta, eu suplico a presença da minha Mãe amorosa nesse terreno, nesse local. Eu suplico que as suas mãos sejam a coroa e sobre a coroa de todos que estão me vendo à distância. Que o manto de Oxum, que pode ser revelada por vários nomes, seja protetor e caloroso com todos que estejam me vendo. Que Oxum possa estar comigo agora nesse momento e através do portal do trono do amor que se abre por minha determinação e para que todos possam experimentar o padrão vibracional do amor, o padrão vibracional dessa mãe amorosa, o padrão vibracional da Senhora da Concepção, o padrão vibracional daquela que derrama o amor de Deus sobre todos os seres, como as águas das cachoeiras que descem e invadem todo o planeta. Que o amor de Oxum, que já está comigo aqui agora, invada a vida de todos vocês e me permita, antes de mais nada, como uma pequena amostra desse amor que desce das águas em cachoeira, que esta água que foi retirada de uma cachoeira, esta água que está no reino e sob os mistérios de Oxum, possa consagrar todos os elementos que ela tocar e possa consagrar todos que assim desejam receber, ainda que à distância, a vibração da cachoeira de Oxum e do amor que se derrama nas águas em queda de Oxum. Fala pra mamãe Oxum. Oi, eu Oxum. Eu vi mamãe Oxum nas cachoeiras, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum nas cachoeiras, sentada na beira do rio. Olhei, 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 olhei.
Oxum e diante do calor que as mãos amorosas de Oxum trazem para todos nós, todos aqueles que pegarem um pouco de água ou um objeto que queiram consagrar Oxum, por favor, segurem nas suas mãos, fechem os seus olhos e exercitem sua fé. Ouçam as palavras que eu vou fazer, que eu vou proferir, e acompanhem a oração que eu vou levar aos céus, em especial ao trono de Oxum, o trono do amor, vigiado por Oxalá, para que ela possa abraçar cada um de vocês e consagrar a água e os objetos que vocês têm nas mãos ou têm diante de vocês. E uma vez terminada a oração, podem beber essa água. Se for um objeto, guardem esse objeto num local muito especial, com muito cuidado, com a devoção que se deve ter diante da Senhora do Amor. Diante do trono do amor e sob o olhar caloroso e compassivo da Senhora das Águas Doces, em suas mãos eu entrego minha alma, e no balaio em que a ela oferto flores, ervas e frutas, silenciosamente imbuo meu coração, minha mente e minha vontade, para que as tome como seus e assim envolva todo o meu ser. A ti, Mãe amorosa, de voz doce e beleza radiante, converto e consagro todos os dias de minha vida, para que sejam, um a um, vivificados pelo amor infinito de Olorum, seu ordenador, e em nome de quem Oxum vibra essencialmente sua natureza. De olhos cerrados, banho todos os meus corpos, material e espirituais, em suas águas em queda de amor e fraternidade. Sob seu manto, Oxum, minha mãe querida, me protejo e me fortaleço. Que assim seja, desde antes e até depois. Ora Iê Oxum. Ora, eu, mamãe Oxum. Fala, mamãe Oxum. Ora, eu, mamãe Oxum. Olha minha vida, mamãe
certo que eu estou diante das águas de Oxum, certo que eu estou diante do amor de Oxum, que envolve o meu corpo, a minha mente, o meu coração, o corpo, a mente e o coração de todos que estão comigo aqui, o corpo, a mente e o coração de todos que estão me assistindo. Eu encerro essa consagração feliz, porque pela minha vontade de trazer o amor de Oxum, ela veio, eu tenho certeza. E esse amor fica no coração de quem souber reter o amor de Oxum. Que Oxum, do alto das suas cachoeiras, não abandone nunca os seus filhos aqui na terra. Que ela esteja sempre olhando por nós, com sua beleza radiante e sua voz doce, cante para nós, para que os nossos dias sejam alegres, para que os nossos dias sejam felizes, para que nós possamos saber agradecer a maior dádiva, a maior bênção que o Lord nos deu, que é a própria vida. Que a voz de Oxum acompanhe nossos dias e nossas noites. Eu encerro assim essa consagração com um último canto para Oxum. E peço a todos que aguardem até que esse canto seja encerrado, que os ogãs terminem o toque, para que Oxum possa voltar para o seu trono, porque agora ela está olhando por nós. Ora aí, minha mãe.